que você tinha ali, né? Você tinha a cana-de-açúcar como um valor muito alto comercial. E você tinha uma rota de comércio estabelecida entre Portugal, já isso desde antes da chegada dos portugueses no Brasil, tá? Com Vasco da Gama ali, que consegue contornar o Cabo da Boa Esperança, que a gente falou era Cabo das Tormentas, se torna Cabo da Boa Esperança. Então, para Portugal, não interessa, em 1500, dominar, colonizar território que ele nem sabe, como bem os professores falaram, ele nem sabe de que tamanho é. Então, Portugal, ele descobre assim, o que a gente pode explorar, tá? Tanto Portugal quanto Espanha, eles têm um interesse muito grande em pedras preciosas. Então, eles vão procurar pedras preciosas. No primeiro João, momento... só deixa eu Pode te falar. interromper um pouquinho, porque assim, Uhum. bom, primeiro, Bartolomeu Dias, que contornou o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, Ele ele não foi, contorna. ele não Ele contorna, chega, mas ele mas foi, ele não contorna. ele morre, né? Ele volta, quem contorna de fato é Vasco da Gama, em Sim, na verdade, assim, ó, 1498. a esquadra do Bartolomeu, ela vai para lá e daí ele nem chega, ele morre antes, daí eles chegam lá e voltam. Que nem a gente tinha conversado já. Mas Isso, tem um detalhe bem isso. importante que tu ajudou a lembrar. Uma das características do Estado Nacional, né, nesse período, mas também a gente vai ter uma característica muito forte desse período do colonialismo mesmo, né, do mercantilismo, que é o metalismo. O metalismo é uma característica muito importante, que é a acumulação de ouro e pedras preciosas. Por quê? O que é mais fácil guardar nesse período? Lógico, tem N motivos, né, do porquê esses itens se tornaram valorosos, mas uma das coisas é que é muito mais fácil guardar ouro do que os materiais, outros itens que valem a mesma quantia, entenderam? O que é mais fácil guardar? 10 quilos de ouro ou 10 quilos de produtos de ouro? Mais fácil guardar o ouro, então por isso que tem a questão do metalismo. Desculpa te interromper aí, mas é importante para eles anotarem sobre o Nada, metalismo. tranquilo, né? E a relação também do ouro com a circulação do dinheiro. A gente está falando ainda de o dinheiro ele ainda não circulava direito. Então você tinha moedas já na própria Europa cunhada a partir de metais. Cunhar moeda é você fazer a moeda, né? E aí você fazia a moeda a partir de determinados metais. E isso vai ser uma ideia ainda muito primitiva e que os países eles não entendiam muito bem por que eles faziam isso. Sabiam que valia, mas quem diz que o ouro vale alguma coisa? Por que o ouro vale alguma coisa? Quem dá valor ao ouro? Quem dá valor ao ouro são as próprias pessoas, são os próprios países. Então, a acumulação primitiva de ouro, a acumulação primitiva de capital, inclusive, vai ser uma das razões da revolução industrial que vocês vão chegar daqui a um pouquinho. Tá? E aí, isso a gente volta para falar depois. Mas, então, voltando para falar aqui dessa relação da chegada de Portugal, né? Portugal tinha uma rota muito bem estabelecida, tá? Lá com as Índias. A Espanha já tinha chegado na América Central, Portugal já estava aqui colonizando ou entrando no que a gente chamava de América Portuguesa. Não encontrando ouro, o professor Beethoven tinha falado de um documento histórico muito importante, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele era quem registrava. Pero é um nome meio estranho mesmo, né? Mas Pero Vaz de Caminha era o homem responsável, a pessoa responsável por registrar e escrever tudo o que se passava na esquadra, na viagem de Cabral. Tá? Então, Pedro Álvares Cabral era ali o chefe, o comandante da expedição, e o Pero Vaz de Caminha fazia o registro de tudo que acontecia. E o Pero Vaz de Caminha, na carta que ele destina ao rei de Portugal, ele é muito específico. Não existe metais preciosos no Brasil. A gente não tem indícios, no Brasil não, né, na Terra, né, no que hoje é o Brasil. Não existe indícios de metais preciosos nesse novo território que a gente conquistou. E aí, posteriormente, se acha um produto para se explorar, que é o pau-brasil, que foi isso que o professor Beethoven já trouxe para a gente. O começo da exploração do pau-brasil, ele se dá com um movimento, com uma relação
comercial muito específica dessa região e desse período, que é o escambo, tá? Então, o escambo, ele já acontecia lá na Europa. O escambo, quando a gente fala de escambo, é troca. Ele já acontecia lá na Europa antes da existência do dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um frango, eu tenho 2 frangos aqui comigo. Você quer um frango e eu não tenho arroz, mas você tem 10 quilos de arroz. Então, eu te dou um frango e você me dá 5 quilos de arroz. A gente estabelece ali uma troca, tá? E aí, os próprios povos indígenas que estavam aqui quando os portugueses chegaram, eles começam a explorar o pau-brasil, que existe aqui em abundância, existe muito pau-brasil. Essa região de costa brasileira é uma região de Mata Atlântica, então o bioma que está presente ali é o bioma da Mata Atlântica, e é muito rico no pau-brasil, tanto que hoje Mata Atlântica de nativa, igual existia em 1500, só existe cerca de 12% no país. Se vocês podem pesquisar depois e até me corrigir se eu estiver errado, tá? Com o professor Jean. Mas agora, 11,99 agora. 11,99, já caiu mais uma árvore, né? Que 98. A Mata Atlântica é diferente da Amazônia, tá? Isso também é importante da gente entender. São biomas diferentes, tá? Determinadas espécies que existem em um local não necessariamente existem em outras. Isso vocês podem ver melhor lá na aula de biologia de vocês. Mas, continuando. Então, os povos indígenas que estavam aqui, eles topam fazer essa exploração e entregar essa madeira para os portugueses em troca de utensílios que eles não conheciam, como, por exemplo, machado de ferro, né? O ferro aqui era pouco explorado. Então, você tem aí o que os livros de história durante muito tempo vão falar de cacarecos. E aí eles vão falar assim, mas os indígenas são burros, pô. Eles pegaram um espelho, né, que era muito comum para os portugueses, e eles davam algo que tinha muito valor. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que significa isso, tá? Pro indígena, o espelho, o machado de ferro, a panela de ferro, ela altera, tá, a dinâmica da sua cultura. Então, rapidinho, Giacomo, deixa eu só fechar aqui o raciocínio, que eu já te passo a palavra. Então, quando você altera a dinâmica da sua cultura, isso passa a ter um valor. Isso não existia antes para eles. Imagina que você recebe algo hoje que você nunca viu. Não existia para você antes da data de hoje. Então, você vai começar a dar um valor. Rapidinho, Beto, só fechar o raciocínio. Não, mas é para te ajudar. Pode falar. Não, ia te ajudar, exatamente isso. Imagina para onde não existe um machado, você tem um machado. O machado é uma evolução de guerra gigantesca para o indígena. Não, enquanto o cara tinha um pedaço de ferramenta também. E de trabalho, perfeito. Mas muito mais de guerra, você pensa que a outra tribo tem só um pedaço de pau e você tem um machado, é igual um cara ter um revólver e uma metralhadora, é muito diferente. Então eu concordo com o João, os indígenas não eram tão inocentes assim como a gente às vezes tende a pensar. Não, na verdade, eles também estavam querendo obter os benefícios deles. Isso, lógico. E quando você olha, você tem pau-brasil, mas o pau-brasil ele é importante e tem valor para quem? Para os indígenas, você olha assim, caraca, meu irmão, eu tenho trilhões de pau-brasil aqui, posso explorar até meado do ano que vem, pode pegar, pode levar. E isso é importante, então é importante também para a gente só pensar no valor. As coisas, elas têm valores não porque elas têm valores por si só, mas porque os seres humanos atribuem valores às coisas. E isso é importante da gente pensar, tá? Exato. Deixa eu definir. Bom, só essa questão aí para ajudar, porque a gente caía antigamente muito nessa questão da inocência do indígena, porque ele aceitava os cacarecos, né? Mas a coisa que mais a gente vê na escola, pelo menos no meu tempo, quando a gente estava estudando, é que, nossa, que bobinho indígena, ele vai lá dar um monte de penas de aves para eles levarem, porque os europeus usavam essas penas para enfeites lá na Europa. O pau-brasil, que para eles não era grande coisa, mas para os europeus, nossa senhora, e aceitavam os cacarecos. Só que aí a questão do significado mesmo, qual era o valor desses produtos. Aí tem um detalhe, as primeiras, assim, os primeiros grupos indígenas que foram ter contato, a religião deles cultuava muito os rios por conta da importância, né, do peixe e da água potável. E eles cultuavam tanto que eles tinham deuses específicos para os rios.
E aí tem um detalhe bem muito interessante que acaba com esse negócio de ingenuidade, porque vai pegar na religiosidade, na crença, que é o seguinte: os indígenas, eles achavam o rio tão sagrado, porque o rio, eles olhavam para o rio e a água refletia, eles achavam que a água refletia a alma deles, o espírito deles, que eles viam a imagem deles refletida nas águas. E aí, de repente, chega um desconhecido completo e oferece para ele um espelho, mas para o indígena, aquilo não é um espelho em si, aquilo lá é um mostrador de almas remoto. Ele vai levar aquela relíquia religiosa, porque se torna uma relíquia religiosa. A gente caía antigamente nesse continho de fadas aí, que o indígena olhava o espelho e falava, sou eu. Mas, na verdade, era uma ligação muito mais espiritual do que nós temos hoje, por exemplo. É uma questão que ele não estava se vendo, ele estava vendo a sua essência. Então, aquilo tinha um valor muito maior do que o pau-brasil, por exemplo. Certo? É igual alguém chegar para uma sociedade que não tem telefone, por exemplo, e apresentar o Instagram. O Instagram não é só isso, a gente ficar olhando para si, olhando para os outros. Isso, então era basicamente isso, uma maneira da gente de reproduzir a si mesmo, vamos dizer assim. Né? Óbvio que muito mais, vamos dizer assim, pobre de informação do que a gente tem hoje. Instagram do século XV. Instagram do século XV, perfeito. Era isso, mas é legal a gente puxar esse assunto, a gente falando a diferença, então, entre... Vamos começar de quando os portugueses chegaram, realmente. Os caras pisaram nessa terra e eles olharam o indígena pela primeira vez e pensam o indígena olhando para o português a primeira vez. Como que isso foi uma... Esse raciocínio é muito legal. Esse raciocínio é muito legal. Imagina. Eu gosto de fazer um outro raciocínio. Imagina que acabou de descer uma nave extraterrestre no seu quintal e que dele saíram pessoas parecidas com você, tá? Só de outra cor. Vestidas de maneira diferente, de outra cor, falando um idioma diferente. Mais azul, ou menos chegou um cara azul. É mais ou menos isso que aconteceu no século XV, né? Os indígenas, eles conheciam seres humanos parecidos entre si. Quando chega um cara lá vestindo roupa até o pescoço, porque lá fazia frio, mas aqui fazia calor, né? Há um estranhamento entre ambos. Tanto que o próprio Pedro Vaz de Caminha, ele vai retratar os indígenas, né? Eles andam com João, de fora, né? O que são as Posso vergonhas? ler aqui? Né? Posso ler aqui? Pode ler. Então, tem um trecho aqui do Pero Vaz Caminha, ele fala: suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha alguma. O que é vergonha nessa frase? Que o Pero Vaz Caminha, como meus colegas dissem aqui, escreveu e mandou para o rei. Por que ele estava escrevendo? Ele estava escrevendo porque em toda viagem ele tinha que mostrar para o rei o que estava acontecendo, né? Fazendo um relatório. E aí, ele fala vergonha é a parte sexual da pessoa. Então, os índios estavam, de fato, realmente... Ele olha as meninas e fala, as meninas estão nuas, né? Estão com a vergonha de fora. E com tanta inocência, assim, descobertas, que não havia nisso desvergonha alguma. Não é que a gente pensa muito que houveram... É triste falar isso, né? Mas houveram muitos estupros na América quando os portugueses chegaram. Houveram violências, enfim, de morte, assassinatos, realmente os índios sofreram bastante. Mas, para o português do século XVI, que a gente está falando, as indígenas estarem nuas não era sinal de beleza para eles. Hoje a gente vê uma pessoa nua, realmente quer dizer outra coisa, né? Ou você fica com vergonha, ou enfim, ou você está num momento erótico, etc. Né? Então as pessoas ficam nuas por motivos diferentes. Nessa época, a nudez para eles era como se você chegasse num lugar aonde de fato fosse o paraíso. Adão e Eva estão nus no paraíso. Por que eles estão nus? Eles estão nus porque eles não têm malícia, eles não têm maldade nenhuma. Por isso que os professores falam muito que os indígenas eram ingênuos. Por isso que a gente tem professores do passado falando isso. Porque essa é uma visão meio dos portugueses para com os índios. Você fala, cara, esses caras são bicho. Essa visão dos portugueses, ela está profundamente influenciada, ou ela é uma visão católica. Católica. Então, quando a gente está falando dessa visão, que o professor Beethoven muito bem colocou, ela é uma visão católica.
Então, por que se chama vergonha, né? Porque o sexo é um tabu. A questão sexual para a Igreja Católica, principalmente nesse período, até hoje mas nessa época ainda mais, né? O sexo, ele não pode ser associado com o prazer nessa época, né? Então, você tem que associar o sexo com apenas procriação. Só uma pequena fala, e tipo, quando a gente, ali o professor Beethoven está mostrando o livro, mas quando a gente fala, sempre levando, às vezes, tomando como exemplo professores do passado, não é em nenhum momento uma questão de desrespeito, era uma questão estrutural da época, né, de como se fazia história. Por vezes era uma coisa muito vigiada, então os professores tinham que tomar muito mais cuidado do que hoje. Sim, embora que hoje a gente sempre vive sendo, né, entregando relatório, essas coisas, o que nós estamos fazendo em sala de aula, tal, mas num período não muito distante, era muito tolhido, era muito vigiado o que de fato os professores iriam falar em história. Então, isso prejudica muito o conhecimento, lógico, mas não por uma culpa dos professores em si, em si de alguns órgãos, né? Enfim. Ô, Dico, mas deixa eu só comentar isso. Pode falar. É que pode parecer também que a gente está falando mal da Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica ela se renova, e a gente tinha esse homem europeu antigo, ele não tinha culpa de pensar assim. Na verdade, a Igreja é uma construção histórica muito maior do que o que esse cara entende, tá? A maior parte das pessoas eram analfabetas, a maior parte das pessoas não tinham conhecimento algum, e por isso a Igreja, o que a Igreja trazia? Uma série de valores para as pessoas, de uma maneira mastigada, mais fácil. Vocês estão me ouvindo? Sim, não, exatamente. Na verdade, assim, eu sempre deixo claro para os alunos, né, que eu tenho a maior parte dos alunos, e também aqui a região é completa, assim, 80% católica. Mas a igreja teve momentos que ela, sim, não a igreja em si, mas os homens que a controlavam, eles não eram bons. E qualquer instituição, se a pessoa não tiver um bom caráter, ela pode explorar da maneira que ela quiser. Tanto é que o interesse na Igreja Católica em apoiar as navegações, ele foi, sim, um pouco religioso para espalhar a palavra, mas ele também foi muito econômico, certo? Na verdade, foi muito mais econômico. Diego, como historiador aqui, eu gosto de pensar que o mundo não era bom, não é que não existiam pessoas boas. Você vê que era um mundo muito sofrido, a gente tem um mundo hoje um pouco mais confortável pra gente, né? Óbvio que tem coisas que realmente são monstruosas que a gente vê, mas era um mundo que as pessoas não tinham infância, por exemplo. A infância, entender que uma pessoa é uma criança é algo particularmente novo, é mais moderno nosso. Antes a criança trabalhava, com 4 anos, estava na roça, e se ela fizesse alguma coisa errada, ela apanhava, vocês pensam assim, não avara, não, apanhava de soco, apanhava de chute, as pessoas passavam fome, eram maltratadas. Então, todo tipo de vamos dizer assim, escrotidão, todo tipo de coisa ruim aconteceu com muita gente, né? Aí, mas tem culpa o Estado de Portugal ter, por muito tempo, tirado nossa riqueza? Óbvio, né? Vamos culpar as pessoas que devem ser culpadas. Mas o mundo, hoje, talvez é um mundo mais confortável que o de antigamente, principalmente em pensamento, em construção de escola. Cara, todo mundo era muito desinformado, não tinha como você ter uma paz. Uma outra coisa também, cara, quem era muito pacífico morria. Dou um exemplo para vocês, os indígenas. Os indígenas que eram mais pacíficos foram os primeiros a morrer. Os mais belicosos, que a gente fala que eram os mais guerreiros, mais lutadores, que resistiram mais, podem ter demorado certo tempo. Mas, cara, se você foi passado para trás, se você foi nesse mundo, era um querendo acabar com o outro a todo momento. Bom, pelo menos eu penso assim. Aí, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu queria pular pular não, né? Continuar com o ciclo guerra, fome e doença. E aí, consequentemente, a morte. Mas se vocês tiverem uma coisa para falar antes de eu entrar nessa parte... Eu não entendi o que é essa parte. Eu só quero falar da fala também do professor Beethoven, que o mundo, naquela época, ele estava sendo redefinido. As pessoas não sabiam que existia a América. As pessoas não sabiam. Então, o mundo, hoje é muito difícil para a gente pensar, porque hoje a gente vive num mundo hiperconectado.
Então, na tela do celular de um aparelho na palma da nossa mão, a gente pode ter acesso hoje a qualquer lugar do mundo. Qualquer. Se a gente colocar o mapa, e se vocês colocarem aí, por exemplo, Dhaka, tá, que é a capital de um país asiático, vocês vão lá para Dhaka, tá? DACA, pode pesquisar. Então, vocês podem... A gente tem um mundo na palma da nossa mão. Tá? Naquela época não era assim. Uma pessoa que vivia na Europa provavelmente pensava que o mundo era a Europa. Tá? Ele acreditava nas construções sociais, e aí são construções sociais, né? Se o seu rei que te dá proteção te diz que a verdade está com a Igreja Católica, você vai acreditar que a verdade está com a Igreja Católica. Então, isso é um monopólio de conhecimento que vai acontecer durante muito tempo e que isso vai se alterando em um processo que não é de uma hora para outra. As coisas, elas vão acontecendo, né? As coisas, elas vão... no final do século XV, Galileu Galilei provou que a Terra girava em torno do Sol. Em quanto tempo que as pessoas vão levar para acreditar nisso, né? Então, é um processo, isso é um processo. Isso não acontece da hora... então Galileu Galilei descobriu, todo mundo acredita? Não, não é assim, né? Então o mundo está sendo redefinido, o mundo está sendo João, redesenhado. um bom exemplo disso foi na aula passada, quando a gente comentou dos monstros marinhos, né? Nem Sim, todo mundo perfeito. tinha o conhecimento de navegação, Perfeito. Então as pessoas que não tinham, pegavam aquele mapa e viam o monstro, realmente acreditavam no monstro. Aí essa pessoa é burra? Não, essa pessoa não é burra. Não. É porque o que ela fazia não necessitava aquele tipo de conhecimento. Então, Exato. Exatamente. Era até o Beethoven já explicou bastante isso. O conhecimento era para pouquíssimos, pessoas que tinham condições financeiras ou que tiveram algum tipo de privilégio. Mas era necessário que todo mundo tivesse conhecimento? Não. Cada um em sua área, aí sim. Agora, a questão, eu acho que na aula passada, esse exemplo dos monstros marinhos explica bem essa parte, né? E a gente também tende a sempre pensar em mundo a partir da Europa. Se a gente for pensar, por exemplo, em outros mundos, como a China, por exemplo, a Ásia, nesse sentido, eles já conheciam a pólvora, né? Há muito tempo antes dos europeus. Então, a Europa, na verdade, a Europa era um dos lugares mais atrasados no mundo no século XV, tá? A Europa. Quando a gente vai falar de mundo, eles sabiam, de fato, o que existia. Existiam, por exemplo, a gente vai chegar daqui a pouco, sociedades indígenas na América que tinham um calendário que chegavam até o ano de 2012. Então, formas de você contar o tempo muito mais avançadas do que na Europa da época. O que acontece houve uma série de transformações, tá, que permitiu que a história, conforme nós a conhecemos, fosse contada a partir da visão europeia. E é por isso que a gente tem hoje a Europa como o centro do mundo ou o centro do universo. Tá? Isso é uma